Você sabia que os sintomas de um infarto podem ser diferentes entre homens e mulheres? Pois é, no Brasil, 1 em cada 5 mulheres adultas sofre de doenças cardíacas que matam cerca de 8 milhões de mulheres por ano. 8 vezes mais do que as mortes por câncer de mama. Pois é um dado preocupante, né? E sobre esse assunto a gente conversa agora pela internet com a doutora Maria Sanali, que é médica cardiologista. Doutora, obrigado por aceitar o nosso convite, né? A gente começa perguntando quais são as diferenças dos sintomas entre homens e mulheres. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Nós estamos vindo, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, para alertar, principalmente ao público feminino, da necessidade de fazer avaliações regulares. Lembrar que as mulheres também infartam, não é só homem que infarta, não é só idoso que infarta, mulheres jovens também infartam, gestantes, mulheres depois que no puerpério, ou seja, pós-parto, também infartam. Então, como você bem falou, o infarto mata mais que o câncer de mama. E a gente muitas vezes esquece disso, foca muito no câncer, que tem que focar, obviamente, mas não pode esquecer também do coração das mulheres. E é para isso que nós estamos hoje aqui, para lembrar, para alertar o público feminino da necessidade dessas avaliações. E, principalmente, também alertar que os sintomas do infarto na mulher podem ser diferentes do que do homem. O homem, com frequência, refere logo dor no peito. A mulher pode, obviamente, também ter dor no peito, mas pode ter falta de ar súbita ou uma falta de ar que vai aumentando com qualquer esforço que faz. Às vezes, dor na boca do estômago, né? Aqui já na barriga, mas na parte mais alta. Dor nos ombros, também relacionada com esforço físico. Às vezes, uma dor na boca do estômago junto com vontade de vomitar, que isso se confunde muito com gastrite, por exemplo, mas que também pode ser o infarto. Então, fica a dica para a gente não esquecer disso. E muitas vezes a mulher sente sintomas parecidos com esses que eu falei e vai protelando, deixando passar, muitas vezes cuidando mais dos outros do que de si própria, sempre relegando, sempre achando que o que ela sente, isso não é importante, depois eu vejo. Uma outra coisa que também a gente vê com frequência é que às vezes a mulher começa a ter os sintomas de um infarto, por exemplo, e ela começa a sentir uma dor de madrugada e fica em casa para não acordar ninguém, para não chamar ninguém, não atrapalhar o sono das pessoas para levá-la para um hospital, por exemplo. Então, hoje a gente já sabe que um dos principais motivos para que a mulher tenha um infarto, inclusive mais grave do que o homem, é a demora no atendimento, a demora da mulher chegar ao hospital. Então, isso é grave, a gente não pode esquecer do nosso coraçãozinho. Que perigo, né, doutora? Então, são sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, né? Exatamente, então tem que ter bastante cuidado, principalmente qualquer sintoma, e aí eu falo assim para a gente não esquecer, gravar, se lembrar, qualquer dor do nariz para baixo, do umbigo para cima, não esqueça, pode ser coração. Então, sentiu dor assim, isso serve para qualquer um de nós, homens e mulheres, procurar um pronto-socorro, porque pode ser um infarto. Ah, com certeza. E entre as mulheres, quem que faz parte do grupo de risco? Fumantes? Exatamente. O grupo de risco é o mesmo, né? Então, fumantes, diabéticos, obesos, pessoas que não fazem atividade física, ou seja, são muito sedentários, basicamente isso. Pessoas muito estressadas também, mas o estresse junto com essas outras situações, fumo, diabetes, colesterol alto, pressão alta e o sedentarismo, né? A falta de atividade física. E isso para os dois grupos, tanto homens como para mulheres. Mas as mulheres hoje, elas, além de ter mais estresse, porque trabalham muito mais, muitas vezes jornadas triplas, muitas vezes a mulher é o chefe da casa, né? A realidade é essa. E junto-se a isso o cigarro, por exemplo, que a gente vê que muitas mulheres fumam. Então, essa união, essa junção de fatores tem aumentado muito a chance da mulher, principalmente abaixo dos 50 anos, ou seja, nem é a mulher na menopausa, a mulher abaixo de 50 anos também infartar. Então, as jovens também, inclusive, né, doutora? Exatamente. Eu até mencionei, até gestante pode infartar. Então, tem que ter muito cuidado. Então, hoje a gente já nem espera mais por mulheres acima de 50 anos, menopausa, idosas, de forma alguma.
mulher abaixo de 50 anos. Semana passada eu fiz um cateterismo de urgência numa senhora de 39 anos de idade. O único fator de risco era a pressão alta e estava infartando. Só que como ela nunca imaginou que fosse infartar, não fumava, não tinha diabetes, o único fator de risco era a pressão alta. E aí ela ficou protelando o atendimento, de procurar socorro, mas conseguiu chegar a tempo no hospital. Felizmente, está super bem. Mas muitas vezes essa não é a realidade, principalmente num país como o nosso, que tem uma dificuldade enorme de acesso aos serviços de saúde, né? Doutora, e coração é um atendimento muito especializado. Com certeza. Só para a gente encerrar rapidinho, quais são as medidas de prevenção, hein, doutora? Bem rapidinho. Bem, então, cuidado com a alimentação, perda de peso, atividade física e não fumar. Controle do diabetes, importantíssimo. Tá certo. Tive o grande prazer de conversar com a doutora Maria Sanali, que é médica cardiologista. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso dia.